Fala galerinha aí da mediação, voltei com a nossa aula de revisão e agora eu tenho certeza que a gente só vai vibrar porque eu tenho certeza que você ficou atento no nosso conteúdo da aula de hoje sobre coordenadas geográficas. Então, sem perca de tempo, vamos aqui para os principais pontos estudados aí na aula de hoje, beleza? Então fique atento aí ao nosso conteúdo de revisão. Vamos lá! Aula 4.2 sobre coordenadas geográficas. Sem perca de tempo, por que é importante estudar coordenadas geográficas? Localizar um ponto qualquer da superfície terrestre, certo? Eu quero encontrar de repente uma determinada cidade ou um ponto turístico. Eu vou utilizar hoje não o mapa de coordenadas geográficas, não as cartas, eu tenho essa tecnologia embutida agora no celular, beleza? Então, coordenadas geográficas é a combinação, é essa combinação que você, bora voltar aqui um pouquinho, você aprendeu na aula de hoje, de latitude e longitude. Eu só tenho coordenadas geográficas com combinações e informações de latitude e longitude. O que você aprendeu sobre a latitude? A latitude são as linhas aí no sentido horizontal e ela é medidas em graus. A partir do Equador você vai encontrar o grau zero e lá no extremo norte nós iremos encontrar o que? 90 graus. Então ela funciona aqui de 0 a 90 graus ao norte e ao sul. Da mesma maneira, 0 a 90 graus ao sul, quando eu falo latitude. E a latitude também, você aprendeu na aula de hoje, que ela acaba interferindo na situação climática, ou seja, nas áreas de baixas latitude, que é essas regiões próximas à linha do Equador, nós iremos encontrar o quê? As maiores temperaturas. Então, pensa sempre no inverso. Baixas latitudes, maior temperatura. Altas latitudes, o inverso, pensa no inverso, nós iremos encontrar o que? As menores temperaturas da Terra. Longitude. Então, a longitude já não é no sentido horizontal. Você aprendeu muito bem que a longitude agora é no sentido vertical. E ela também é medida em graus. 0 a 180 graus a leste e 0 a 180 graus a oeste. Então, nós temos aqui leste à direita e à esquerda eu tenho oeste, beleza? A longitude, ela vai ser importante não para a questão climática da Terra, mas sim para a questão dos fusos horários e também daquela linha da mudança de data que você estudou, que é chamada de LID, Linha Internacional da Data. Pronto, olha só, você que esqueceu dos graus, então nós temos aqui, ó, latitude medindo de 0 graus a 90 no norte e 0 a 90 graus no sul. Nós temos as principais latitudes da Terra, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. São as principais latitudes da Terra. Longitudes, voltando aqui na longitude. Você estudou e aprendeu que as longitudes são nesse sentido aí vertical e é medida também em graus, 0 a 180 graus a leste, só revisando, e 0 a 180 graus a oeste. Se perguntasse lá na prova quantos graus nós temos aí das longitudes na Terra, a somatória de 180 mais 180, nós temos aí o total de 360 graus de longitudes. E só lembrando que a longitude no sentido oeste, você pode encontrar ela como negativa em algumas questões. E as latitudes no sentido sul, que são abaixo da linha do Equador, também negativas. Só para recapitular o que você aprendeu na aula de hoje. Beleza? Vamos lá, galera. Olha só, já a gente vai entrar aí nas nossas questões de resoluções de atividade. Já eu volto com você, fique atento aí que agora é a hora de você vibrar e testar seu conhecimento. Valeu, galera, tchau! Rapaz, foi muito rápido aí.
Não deu nem para respirar, mas a gente já volta aí para a nossa aula de atividades, para realmente verificar o teu aprendizado, o teu conhecimento. E esse momento é muito importante, porque é o momento que a gente vai ter a ideia, o professor presencial vai ter uma ideia. E aí, galera, ficou realmente ligado no conteúdo, assistiu toda a nossa aula, participou, interagiu? Então, fique atento aí, porque agora você vai vibrar juntamente com a equipe de Geografia, se você realmente absorveu e entendeu o conteúdo. Beleza? Vamos lá. Atividade sala, galera. Olha só, questão 1. Vamos analisar a questão 1. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte. Lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-de-rosa choque. Anotei a posição e a data, latitude 49 graus e 49 minutos ao norte. Longitude 23 graus, beleza? E 49 no sentido, se é W, no inglês é oeste, porque o E a gente sabe que é leste no inglês. Beleza, galera? Então nós temos latitude 49 graus, longitude 23 graus. Continuando. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês, segurando a bolinha e a estranha nota. Um texto de apoio. No texto, o autor anota a sua coordenada geográfica, o que é a coordenada geográfica? Segundo a alternativa A, fala o seguinte: a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada. B, a latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano Greenwich, e a longitude como a distância em graus entre um ponto e o Equador. Caramba, olha, essa alternativa B está falando o seguinte: a latitude. Será que a latitude corresponde a um ponto qualquer do meridiano Greenwich que está no sentido vertical? E será que a longitude são as linhas na horizontal que corresponde aí à linha do Equador? Analise essa alternativa aí. C, o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e os meridianos são círculos imaginários horizontais, equidistantes. Sei não, ó. D, a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. E a alternativa E, a forma de projeção cartográfica usada para navegação, onde os meridianos e os paralelos distorcem a superfície do planeta. Galera, essa questão, como o professor Jorge fala, é o seguinte: está muito tranquila. Ele fala mamão com mel, mamão com açúcar. Pensa aí numa coisa bem docinha, porque essa questão, se você prestou atenção na aula, essa questão está super saborosa, não tem um grau alto de dificuldade. Então, sem perca de tempo, vamos aí analisar a resposta correta, que é a alternativa D. A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou um acidente geográfico na Terra é o que nós chamamos aí de coordenadas geográficas. Beleza? Questão 2. Sobre o sistema de coordenadas de localização, julgue os itens a seguir. Primeiro, a linha do Equador não exerce função sobre o sistema de localização, sendo irrelevante para se precisar os graus de latitude. Será que o Equador não tem nada a ver quando eu falo de localização geográfica? 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes
são equivalentes aos paralelos. Vamos analisar. 3. O ponto situado nas coordenadas latitude menos 15 e longitude menos 20 graus encontra-se no hemisfério austral e ocidental. E aí, o que é austral? O que é ocidental que você aprendeu na aula de hoje? 4. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. E aí, galera? Então, qual que é a alternativa correta? Está falando o seguinte, ó, o ordenamento correto das questões acima é a sequência. Alternativa A, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. B, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. C, falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. D, verdadeira, verdadeira e falsa. Alternativa E, falsa, falsa, verdadeira e falsa. Galera, então, quando você for analisar uma questão desse modelo, identifique o que tem de erro. Vamos confirmar aqui a parte do gabarito, a gente já volta lá para analisar os enunciados de cada item. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, então a alternativa correta é a alternativa A, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Por que o território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes, entendeu? Está falando assim em relação a essa informação. Deixa eu voltar aqui rapidão. Vamos analisar um. A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para se precisar o grau de latitude. Ela exerce toda função, por isso que ela é importante para localizar um determinado ponto sobre a superfície da Terra. Por isso que essa alternativa aí, no caso, é falsa, número 1. Então, a 4, ó, o território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. Quando a gente fala por que essa alternativa está errada, porque eu tenho que lembrar o seguinte, Brasil. O Brasil, maior parte do território do Brasil está localizado no hemisfério sul, mas eu tenho 7%, 8% do Brasil localizado também no hemisfério norte. Então, só que já são 2 hemisférios. E o Brasil também está localizado à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, essa porção aqui de esquerda toda é oeste. Então, o Brasil está localizado em 3 hemisférios diferentes, e não 2, como está falando aqui na afirmativa 4. Vamos lá. Seguindo. 3. O desenho abaixo representa um campo de futebol com 4 jogadores. Nós temos aí, ó, X, jogador X, o jogador A, B e C. Estão treinando aí às 16 horas. De acordo com o desenho, ó, 16 horas, vou até marcar aqui para vocês. De acordo com o desenho, aqui representado ao lado, se uma bola for chutada do centro a partir de X, em direção aos pontos A, primeiro, né? Então, primeiro o ponto A, depois em direção ao ponto B e depois em direção ao ponto C, a partir do X. O que está falando? As direções percorridas serão respectivamente. Aí nós estamos falando aí dos pontos cardeais. São 16 horas e se eu chutar uma bola a partir do X para A, para B, para C, quais serão as direções percorridas? Preste atenção aí, ó. Vamos lá, alternativa A, oeste, norte e noroeste. Alternativa B, leste, norte e noroeste. Alternativa C, sul, leste e nordeste. Alternativa D, oeste, sul e sudeste. Alternativa E, oeste, norte e noroeste. E aí, galera, o que você marcou nessa questão? Vamos marcar logo a resposta correta e eu quero dar uma dica bem importante relacionada a essa questão, se você teve dificuldade ou de repente errou, para você ficar sempre atento no modelo dessa questão. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Olha só, leste, certo,
Norte é o ponto B, o ponto A aqui é leste, o ponto B aqui é norte e o ponto C é noroeste. Professor, como assim, professor? O diferencial aqui dessa questão, galera, é essa informação de 16 horas e esse solzinho aqui que não está aqui por acaso. Falei para vocês durante a aula que o sol nasce a leste e se põe a oeste. E se eu estou falando aqui na questão que é 16 horas, o sol já está se pondo, né, para essa região oeste. Então, olha só, a primeira coisa era identificar esse sol e relacionar com o horário 16 horas, para você saber que essa porção aqui do sol é a porção oeste e essa porção A seria a minha porção leste. Se aqui é oeste, o outro extremo é leste. Sol se põe no final da tarde aí, no caso na porção oeste. Então é uma questão bem simples. Então o ponto B, ó, não tem como errar, ponto B é norte e o ponto C é sul. Então foi mais esses pontos cardeais que você identificou, ó, norte, sul, leste e oeste. Questão bem simples, é questão de visualizações e entender aí que essa hora não está por acaso, esse sol não está por acaso aí nessa questão. Questão 4. Vamos analisar o mapa a seguir. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as coordenadas geográficas da latitude e longitude dos pontos A, B, C e D marcados no mapa. Então, você vai identificar latitude do ponto A, longitude do ponto A, que são chamadas de coordenada geográfica, as coordenadas geográficas do ponto C, as coordenadas geográficas do ponto C e as coordenadas do ponto D. Beleza? É prático. Então, para me verificar a latitude, só lembrando essas linhas no sentido aqui horizontal. E esses graus aqui acima representam as minhas longitudes. Não tem como errar. Então, sem perca de tempo, confirmamos aí a alternativa correta. Então, lá do ponto A, 50 graus ao norte, 100 graus a oeste. Ponto B, 40 graus ao norte, 80 graus ao leste. Ponto C, 20 graus ao sul, 40 graus a oeste. Ponto D, 10 graus de latitude a sul e 20 graus de longitude leste. Beleza? Nós fizemos durante a aula essa prática e eu tenho certeza que você não ficou com dificuldade. Olha aí, galera, vamos para a questão 5, então. Presta atenção aí no enunciado da questão. As coordenadas geográficas da cidade A e B são 2 graus, certo? No caso aqui, 2 graus de latitude sul, do ponto A, e 44 graus de longitude leste. Presta atenção, do ponto B, 3 graus de latitude sul e 45 graus de longitude leste. Ponto B. Então, o que a questão está pedindo? Pode-se dizer que, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, toma-se qual direção? Você tem que lembrar aqui do esquema. Vou marcar rapidão para vocês aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que vai dividir o que é leste e oeste. E eu falei para vocês que a gente tem 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Então, ele está falando o seguinte nessa questão. Só para você ter uma ideia como que funcionam os graus no sentido leste e oeste. Então, temos aqui, por exemplo, grau 1, 2, 3, 4, até chegar em 180. Mas ele está falando o que na questão? Que o ponto A está localizado em 44 graus e o ponto B está localizado em 45. Se você sair do ponto A, que é 44 graus, para o ponto B, que é 45, qual é a direção que você está seguindo? Alternativa A fala sudoeste, B, leste, C, norte, D, noroeste e E, sudeste. Então, do ponto 44 graus de longitude para o ponto 45 graus de longitude, você está saindo aqui de oeste para leste. Então, toda vez que você sai de oeste para leste, você vai ter esse resultado aí da longitude, que é a alternativa B, leste. Agora, se fosse o contrário, de 44 para 43,
você seguiria que direção? Aí você está voltando, seria para o lado esquerdo, então eu tenho aqui 44 para 43 seria oeste, mas nesse caso você está saindo de 44 para 45 e a alternativa correta é a alternativa B, o ponto leste. Beleza, galera? Questão 6. A linha imaginária que circula a Terra a 23 graus e 27 de latitude norte denomina-se o quê? Qual que é o nome dessa linha que circula a Terra? Círculo polar ártico, alternativa A. B, meridiano de Greenwich. C, trópico de Capricórnio. D, trópico de Câncer. E, círculo polar antártico. E aí, galera? Qual que é o nome dessa linha imaginária? Sem perca de tempo, ó. 23 graus de latitude ao norte, nós só podemos encontrar o trópico de Câncer. Então, galera, fechou nossa aula de hoje. A gente volta na nossa próxima aula com mais informações dessa disciplina maravilhosa que é a geografia. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau!